Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão. Eu estou rindo porque meu entrevistado, e é verdade, está dizendo, você me ensinou essa história de B3, é um novo nome, é B3 o nome oficial, mas no mercado, inclusive, o principal índice econômico continua se chamando Ibovespa, né? Então, a Bolsa ainda vai conviver com vários nomes. O oficial é Brasil Bolsa Balcão, mas o índice continua Bovespa, tá certo? E outra coisa que eu estava conversando com o entrevistado aqui era sobre o bom humor de um grande personagem que nos livrou, eu acho que de uma catástrofe, que foi a Segunda Guerra Mundial. Ele nos livrou do nazismo, que é o Winston Churchill. A propósito, eu acabei de ler as memórias dele sobre a Segunda Guerra e agora está passando um filme que trata daquela questão em Dunkerque, que até acho que vai ao Oscar, é o Gary Oldman. Belíssimo filme, se não viu, vá ver. Então, a história do Churchill, rapidinho para o meu entrevistado, tem muita coisa para dizer hoje, sempre tem uma pessoa brilhante, mas um dos exemplos do senso do humor do Churchill é o seguinte: diz que um fotógrafo jovem, com menos de 30 anos, fotografou o Sir Winston Churchill quando ele fez 80 anos e disse para ele: Sir Winston Churchill, eu gostaria de fotografar o senhor aos 90 anos. Diz que o Churchill olhou para ele e falou assim: e por que não? Você me parece saudável. É esse tipo de humor do Churchill. Bom, nós vamos falar do mundo, por isso que eu estou brincando. Meu entrevistado é o consultor lá da Macrosector, o analista sênior da Macrosector, Eduardo Dyer. Já foi do setor de adubos, setor de defensivos, e tem uma visão que é importante que vocês saibam, que é uma visão global, uma visão do que está acontecendo aí. Bom, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, digo eu. E eu sou obrigado a me desmentir aqui, porque eu sempre disse que antes do Carnaval não acontecia nada importante no Brasil. E está acontecendo esse ano muitas coisas, né? Até notícias que a gente não sabe se vai dar certo, tipo junção de grandes empresas e coisas do tipo. Fora a parte policial, que eu não preciso falar e que todo mundo já sabe, né? Mas, Eduardo, você está otimista em relação a 2018? Porque eu acho que todo mundo está um pouco otimista. Somos obrigados a estar otimistas porque, na realidade, é sempre um efeito comparativo. Quer dizer, nós fomos tão ao fundo do poço no momento político e no momento de Lava Jato, mensalão e tudo aquilo que a gente vivenciou, particularmente nos 3 últimos anos, que a sensação que se tem é que tudo vai se renovar. Não é uma verdade absoluta, a gente sabe disso. Eu costumo dizer que, sobretudo no agronegócio, que os nossos telespectadores estão absolutamente focados, o ano passado, quer dizer, 2017, no ano calendário, foi um recorde. Então, não espere para 2018 um novo recorde. Há um clima que foi menos favorável. E quando eu falo em clima, eu não estou falando só no excesso de chuva em algumas situações, falta de chuva que aconteceu também no Brasil, mas, sobretudo, esse tipo de clima que nós estamos vivendo agora, Reche, é um calor. Nós estamos abafados, aqui mesmo em São Paulo, capital está abafado. Chega no fim da tarde, dá uma tremenda de uma chuva. Isso é prato cheio para a ferrugem asiática. E nós estamos começando a nos defrontar, aqueles que vieram um pouco mais tarde no plantio da soja, que nós vamos ter de novo ferrugem asiática. É um problema, vai quebrar a safra? Claro, já está mais ou menos previsto pela Conab que no ano passado, se nós fizermos 56 sacos em média, o que significa dizer que tem gente, tem telespectador no Mato Grosso que chegou no 100 e chegou lá e ficou lá. Agora, dos 56 sacos em média, que é uma excelente performance, está caindo para 52. Ora, isso vai afetar a renda. Nós estamos vendo que, pelo efeito político super recente, o dólar está derretendo, menos renda agrícola, embora
como estamos na B3, nós estamos vendo que já precificaram isso. Quer dizer, a soja foi a $10 o bushel. Ela está praticamente na em 10. medida que... tá bom, não foi em março, mas em maio já encontrou $10 e trololó. O que significa dizer que ela já percebeu que o Brasil está com uma moeda um pouco mais forte em relação ao próprio dólar e isso acaba gerando esse tipo de coisa. Eu estou otimista por 2018. Eu tenho uma preocupação que nós discutimos um minuto antes de entrar aqui, que é uma mudança de governo. Nós não sabemos para que lado. Quer dizer, os nomes que foram citados até agora, que eu particularmente acho que não é nenhum deles, quer dizer, vai aparecer alguma coisa. Eu me lembro do Collor. Você vivenciou conosco em 1990, em 89 tinham N candidatos. Lembra de Aureliano Chaves, que era vice-presidente da República, ficou em 8º. Ulisses Guimarães Ulisses ficou em último. Ficou em último. Então, mas eu tenho um grande nome. Cuidado com isso. É possível que o Luciano Huck ou qualquer coisa de novo que apareça acaba tendo uma adesão muito grande, porque a população, e particularmente eu acredito que nós, estamos um pouco cansados do que está aí. Quer dizer, é preciso algum chacoalho, é preciso alguma mudança dramática. O mundo está vivenciando isso, nós estamos assistindo isso, e é possível que o Brasil passe por isso. Não, eu acho que ainda é muito cedo, né, para falar de candidato, mas de qualquer maneira, eu acho que houve esse ano teve algum probleminha climático lá no Mato Grosso, plantaram um pouco mais tarde, isso vai afetar a janela para o milho e tal. Agora, só para... Vira um pouquinho essa cadeira para cá, isso. Aqui a gente conserta no ar mesmo. Mas quando tem essa derrocada do dólar, tudo bem que é recente, mas ele já está... Isso não diminui o custo do produtor em termos de defensivos e de adubos? Deveria, não mas não é no capítulo 1. Isso é no capítulo 2, ou seja, você tem que desovar aquele estoque que está dentro de casa. Então o cloreto que você comprou do dólar de 3,50, ele vai ter que sair a 3,50 para entrar o de 3,18. Mas, na realidade, tem um efeito interessante nisso, que é um efeito mais ou menos colateral, que ratifica o que você falou. O Brasil ficou barato. O que significa dizer que a quantidade de investimento que está entrando no Brasil é surpreendente. É ruim isso, patrioticamente, eu acho que não tem problema nenhum, sobretudo terra para estrangeiro, que é uma discussão que nós estamos patinando há mais de 3 anos e que, na minha opinião, nós vamos ter que resolver isso. Mas o mundo chinês está comprando coisas no Brasil e no mundo todo. Por quê? Porque o dólar começou a ficar barato comprar no Brasil. Revendas estão sendo Tofiagril, Agroamazônia, foram todas para a mão de multinacionais. Aí você pergunta, mas por quê? Por que o chinês veio comprar uma revenda no Mato Grosso? É porque ele quer vender botina, arame farpado, defensivo, adubo, calcário? Não. Ele quer originar soja e milho. E ele quer escapar um pouco, a gente vê isso, eu particularmente vejo com muita clareza, frente aos últimos anos, os chineses saindo do tradicional caminho Bunge, Cargill, ADM e até Dreyfus. Dreyfus hoje passa por uma situação delicada, até vendeu parte dela da Austrália, enfim. Esses mercados de commodities, quando dão um tranco grande. É um jogo, eu vou usar o termo de cachorro grande, não é? Briga de cachorro grande. Já temos que chamar um intervalo, a gente já volta já. Eu converso com o Eduardo Dair, ele é analista, consultor da Macrosector, e está falando dessa questão. Nós vamos falar de coisas muito legais ainda no bloco seguinte. Vamos lá, se eu lembrar, eu conto outra historinha do Churchill. Até já. Ok, estamos de volta. Eu falo aqui da B3, meu entrevistado é o analista Eduardo Dair. Ele comentou aí, 2 coisas que eu quero comentar, não sei se ele está em
enfronhado nesse assunto, eu leio. Já falei para vocês que eu leio muito, só não leio bula de jornal, de remédio. Duas coisas que me chamaram a atenção. Você estava falando dos chineses e tal, querem originar, porque os chineses fizeram uma tentativa com muitos milhões de dólares na África, né? Eles compraram muita terra lá. Mas acho que tem um problema de time, até aquilo lá se organizar. Aí eles tiveram que mudar de lugar. O único lugar que tem é o Brasil, então eles estão aqui no Brasil. Tem duas coisas interessantes. Uma que uma empresa aí, que eu acho que você conhece, não sei se é da tua área, Galvani, vendeu para alguém e agora está com litígio. Estão com litígio. A Yara é uma super empresa. É a maior empresa de fertilizantes, no Brasil. Do mundo. Do Brasil. E no Brasil também, com uma particularidade. A Yara é de origem norueguesa. E ela tem como principal trabalho petróleo no Mar do Norte, e ela tem muito produção de nitrogênio, consequentemente, por causa de gás e tudo mais. Ela é fortíssima em alumínio também. Ela tem um dado curioso que eu particularmente vivenciei. Ela, quando veio para o Brasil, já veio muito tempo atrás, ela veio com o nome de Norx Hydro. Norx Hydro vendia especialidades químicas. Eu mesmo me lembro de ter ajudado a comercializar produtos que já eram micronutrientes importantes e tudo mais. O negócio a nível internacional não andava muito bem, não só na Norx Hydro, como fertilizantes de uma forma geral naquele então. Estou contando década de 70 para 80. Eles dividem, eles fazem uma cisão, arrumam a noiva para achar casamento, chamaram ela de Yara, colocaram no símbolo, que se você olhar é um daqueles barcos vikings, que chama-se, naturalmente, está ligado à própria Yara, e aí deu uma reviravolta e o mercado começou a dar bons resultados. Nesse meio tempo, eles compraram a maior empresa de fertilizantes do Brasil, que era a Trevo, Adubos Trevo, originalmente Luxinger Madoren. Quem é do Rio Grande do Sul conhece de longe toda a família e depois a evolução da Trevo. E, na realidade, compraram pelo débito que havia, que era bastante grande, todas elas endividadas por um passo errado no câmbio e tudo mais, mas, de qualquer forma, ela se transformou na maior. E ela acaba comprando outras participações, entre elas a Bunge. A área comercial da Bunge, que era bastante prevalente, forte, acabou indo para a Yara. E a Yara compra, então, também uma participação, não é o 100%, mas compra o controle acionário da Galvani. Galvani com uma especialidade muito grande em fosfatados. Tem e a Yara mina, com uma... Isso, e a Yara com uma particular participação em nitrogenado, de tal forma que o casamento era bom. Sim. Houve algum desentendimento. Esse desentendimento é recente, é um desentendimento que passa por um acordo de acionistas que aparentemente não está sendo respeitado. Então, você sabe, isso vaza um pouco no jornal, mas não é aberto ao público. Mas, de qualquer forma, eu queria abordar um assunto que eu acho que você me cutucou por conta disso. Está havendo uma concentração muito grande dos produtores de insumo no mundo todo. A pergunta é Bunge e Dreyfus. Isso. Não, porque, só para o telespectador, eles são conhecidos no mundo, né? Um ABCD, não é isso? Isso, Bunge e ADM, né? ADM, Bunge, e Cargill e Dreyfus. Isso. Então, Bunge e ADM, isso, né? Isso. Essa notícia... A Cargill é a maior de todas. A Cargill, a nível internacional, maior de todas. No Brasil, Bunge era maior do que a Cargill. Mas isso tudo depende do mercado internacional. O que nós estamos falando não é... Nós estamos falando de trading. Eu não estou falando do fato que a Bunge produz margarina que está na nossa mesa de manhã. Não é isso. Eu estou falando de comprar cereais e colocar no mercado internacional. É navios e navios, que a gente já comentou aqui, de farelo de soja que saem todo dia para cima da China. Então, esses são os grandes players. Qual é a novidade? Aparece
que ADM e Bung estariam por fusionar-se, é mais um merge talvez do que um acquisition, ou seja, é mais uma fusão do que uma aquisição, e aí eles ficariam no patamar da Cargill, que é, a nível internacional, maior do que elas duas individualmente. No caso brasileiro, Bung é pesada. Aqui já tem um certo desequilíbrio. O que acontece? Qual é a reação no interior? Qual é a reação do grande fazendeiro? Eu falei, eu vou ter menos opção. Eu vou ficar com... Quem tem menos concorrência tende a ter maiores preços. Então, a gente está vendo isso no setor de fertilizantes. Se eu citar 6 empresas no setor de fertilizantes, eu estou falando de 80% do mercado de fertilizantes. E a mesma coisa, se eu repetir no mercado de defensivo, talvez até menos, com 5 empresas, levando em consideração que a Bayer está comprando a Monsanto, que a Dow juntou com a DuPont. Eu não estou falando do bar da esquina, estou falando de megas operações químicas. O que acontece? O que o fazendeiro, o que o cara no interior de São Paulo sente? Ele fala, pô, eu vou ter menos opção, eu vou ter provavelmente um acréscimo de preço. É possível que seja verdade, esse receio muitas vezes acaba acontecendo. Mas os chineses entram nesse meio comprando a Syngenta, os chineses compram a Adamar 100%, ou seja, os chineses têm a maior empresa hoje mundial de pesquisa e desenvolvimento de defensivos e a maior genérica no Brasil de defensivos. Então, cria-se uma certa insegurança no mercado, mas são poucos players. E aí o preço acaba tendendo a subir. O produtor gostaria de ter mais opções. Ele está hoje olhando tudo isso com uma certa surpresa e olhando tudo isso com uma preocupação futura. Eu queria acrescentar 2 coisas daí, para você pensar a respeito. A primeira, é verdade que isso é ciclo econômico, tá? Sim. Primeiro funde, depois começa a desfunde tudo, abre mão de... Isso já aconteceu outras vezes, não é a primeira vez. Claro. Né? E a segunda observação é a seguinte, eu acho que, por exemplo, China, em termos de compra de soja do Brasil, é uma barbaridade. E os chineses, eles têm 3.000 anos de história, né? Essa é a história. Eu me lembro que há uns 5 anos, alguma coisa assim, eu já vou chamar o break. A famosa ABCD resolveu dar uma puxada no preço da soja e os chineses não se abalaram. Eles devolveram cargas inteiras de navio que os americanos, a ABCD, tiveram que fazer o chamado achate, né? Que é arrumar outro comprador. Achou no meio do caminho. Parou no meio do caminho. Bom, isso aqui já o Dair fala com vocês. Vamos a outro intervalo. Ok, estamos de volta. É o terceiro bloco do programa Mercado Futuro, feito aqui do estúdio da B3. E conversamos hoje sobre... Até a propósito, né? Macro sector, estamos falando de macro. O mundo está mudando. E o Eduardo não falou ainda de um negócio. Da última vez que ele esteve aqui, ele deu uma ligeira pincelada nisso. Que é o seguinte, eu antes do intervalo falei, os chineses eles devolvem mesmo produtos, né? Sim. O Xi Jinping entrou lá no comitê, né? Tem uma frase dele, o Mao Tse-tung e agora ele, né? É verdade. Super importante, está dando uma renovada nas estruturas chinesas lá, combatendo corrupção, não é isso que tem? Agora, mesmo com todo esse merger de empresa, ou acquisition, como você quer, o produtor hoje está muito bem armado tecnologicamente. Eles se falam muito, a tecnologia, a robótica, enfim, isso hoje já chegou na mão do produtor. Não é? Cada vez mais, quer dizer, ainda não na velocidade desejada, é evidente que
Nós estamos aqui falando, se o grande fazendeiro está plugado nessa bolsa e no CBOT, Chicago Board of Trade, quer dizer, a minuto ele sabe quanto é que está o farelo, qual é o prêmio, grão, óleo de soja e tudo mais. Eu queria dar um passo atrás no chinês para depois dar um passo à frente. Quando a gente fala aqui em São Paulo, os sobrenomes mais pomposos de São Paulo, que não é nem o meu nem o seu, falava, não, paulista de 400 anos, que hoje já é 464 anos, mas na realidade, paulista de 400 anos. Você tem que considerar, quando eu fui à China e tive que abrir uma sessão, você tem que ter a humildade de entender que você está num país de 4.000 anos. Então, qualquer coisa que você pense, por exemplo, papel, foi criado na China. A tinta, lembra que a gente fazia desenho, hash, nota a minha idade, tinta Nanquim. Isso não veio com esse nome por acaso, tá certo? Então, papel, tinta, pólvora. E para complementar, o macarrão. Quer dizer, todo mundo, pô, o macarrão. Hoje paga-se uma fortuna aqui na Vila Madalena para comer lamen, porque não sei o que da China. Pô, isso é um macarrão que o Marco Polo roubou para a Itália e vamos conversar que a Itália hoje Pimenta do reino, assumiu especiarias. tudo. Então, quando você tem 400... Fogos de artifício por causa da pólvora. Quando você pólvora para pronto, quando você tem 400 anos, você tem que ter a humildade de reconhecer que quem tem 4.000 é mais sênior que você. Eles, assim como todos os orientais, trabalham um pouco em bloco. Você tem uma dificuldade de língua muito grande, mas, enfim, eles estão caminhando daquilo que foi um comunismo mal resolvido para uma república popular da China que está virando democrática e capitalista. Para responder a sua pergunta, hoje, com o advento da internet, com essas máquinas terríveis que são os nossos celulares, com os aplicativos, com tudo que a gente está vendo, evidentemente que o Brasil tem um predicado que foi a Embrapa. Ou seja, a tecnologia e inovação da agricultura tropical caminhou na frente dos outros. Quando a gente adotou plantio direto, que não é exatamente brasileiro, mas que hoje tem 34 milhões de hectares no Brasil com plantio direto, é uma surpresa internacional. Inclusive, gente olhando aqui, nesse congresso que eu estive recentemente, para querer levar o exemplo para lá. Integração lavoura, pecuária, silvicultura. Enfim, o Brasil não só em termos de conexão, que ainda tem problemas, não pensa que você vai no meio do Mato Grosso e fala com qualquer um, você tem que pôr sinal nesses locais. Mas você tem uma robotização muito forte da agricultura, você tem uma aceleração do processo. Eu vou citar 2 casos que todos vocês já viram, pelo menos na televisão, pode não ter visto na sua propriedade, é o drone fazendo uma leitura da sua lavoura para ver aonde tem erva daninha, para aplicar só lá cirurgicamente e não colocar em 10.000 hectares, tá certo? O segundo detalhe, plantar e colher com GPS. Você não vai gastar 1 segundo a mais de óleo diesel na medida que você vai colher milimetricamente a sua renda, por assim dizer. Outras coisas estão vindo. Eu apresentei... Só para acionar a irrigação com telefone celular. Sim, eu conheço um grande amigo meu que ele daqui de São Paulo, do centro, falou, opa, preciso ligar a irrigação. Na Bahia, não é? Na esquina. Não, ele faz, ele vê isso. Isso já é real, não estamos falando de futuro. Ou seja, não é futuro, não. Claro que o pequeno e médio sofre muito mais com isso, mas os aplicativos estão chegando até aí. O que a gente está vendo que ganha uma velocidade enorme e uma preocupação enorme é que a robotização tem um lado positivo, que é ok, eu pago e levo, eu não entro no problema trabalhista, da previdência, coitada, se a empregada está grávida, se tem férias, se não.
você engraxa a máquina e guarda e só recolhe ela para usar na próxima safra. Mas o que está acontecendo é que essa robotização está chegando ao ponto de gerar desemprego. Se a agricultura e o agronegócio brasileiro eram um gerador de emprego, hoje eu tenho receio de falar essa frase. Eu assisti e tenho já experiências em tratores aplicando defensivo sem tratorista, comandados por computador. E tem colheitas sendo feitas de uma forma extremamente mecanizada, o que coloca muita gente fora do mercado. Na verdade por exemplo, no caso da cana aqui no estado de São Paulo especificamente, não foram absorvidos todas as pessoas que cortavam cana, Sim. mas uma boa parte delas subiu para tratorista, para colhedor, para Você tem que uma parte vai, mas todo mundo não vai. Não vai. Isso é inevitável. Nós devemos ter uns 2 minutos de programa, porque aqui tá... Fala comigo para ver se eu te ouço. Fala. Eu tô falando e você acha que está me ouvindo. Estou te ouvindo perfeitamente, aqui no ponto. Então tá bom. Então, mas isso tudo é um pouco inevitável, né? É verdade. Entretanto, o que me surpreendeu nesses últimos momentos não é exatamente a cultura, vamos dizer, de larga escala. Eu tenho filmes de colheita de cenoura e alface altamente mecanizado. Eu já vi também. E algumas evoluções na Austrália, que levadas a cabo pela Universidade de Sydney, espetaculares. Eu já vi isso. Bom, o futuro é por aí, né, Eduardo? Seguramente. Então vamos terminar o programa. Muito obrigado mais uma vez. Eu acho que essa junção de empresas vai juntar, depois vai desjuntar de novo, mas a gente vai ter que esperar. Não sei se a gente vai aguentar para ver. Muito obrigado mais uma vez. Assim como o Churchill, eu espero ver. Eu também. Você está muito saudável. Gente, é isso. Amanhã tem mais. Muito obrigado pela atenção. Esse é Eduardo Dair, na Macrosecto. Até lá.